vocês vão ser consultoras de prática, de competência, de desenvolver competências. Eu estava até agora com uma turma, acabei fazendo uma aula extra, porque não deu tempo delas trabalharem no conteúdo que a gente trabalhou numa oficina de aprendizagem na segunda-feira, e a gente estava exercitando mesmo, né? Olha, o exercício de como fazer ali o projeto, e aí discutindo como que é isso na prática, em grupo, não era a turminha, né, que estava ali de alunas. Por quê? Porque é isso que vai te dar um diferencial, é isso que vai fazer você chegar nos 15 mil reais, não é só ficar na teoria. E aí você precisa ter um pilar, né, ter, assim, pilares que vão poder te ajudar nesse processo de você desenvolver competências, e desenvolvendo competências, naturalmente o teu medo vai ser diminuído. Por quê? Porque você vai se empoderando, você vai se fortalecendo, vai falando, opa, ok, eu sei como fazer. Há um diagnóstico organizacional em saúde mental. Eu sei como fazer, eu tenho a metodologia, eu sei como fazer. Né? Então, esses pilares, né, quando você vai para a consultoria, que é de saber como prospectar clientes, empresas clientes, de saber como elaborar uma proposta de trabalho, como elaborar um contrato de trabalho, de saber fazer intervenções, né? No caso, o meu foco é saúde mental e trabalho e desenvolvimento humano e organizacional. E, principalmente, o que vai te possibilitar realmente executar é ter um método. O que é um método? Ele te dá um passo a passo. Ele te diz, primeiro você faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Hoje, na aula extra que eu dei, eu estava trabalhando com as minhas alunas o método para elaborar um projeto para diagnóstico organizacional, que pode ser tanto em saúde mental e trabalho, quanto desenvolvimento humano e organizacional. Cada uma escolheu lá qual era o tema que elas queriam, mas o método em si, ele vai conduzindo para você ter um projeto no final e ter segurança para fazer o diagnóstico organizacional, porque você vai tendo passo a passo. Primeiro você vai fazer isso, depois isso, depois isso, né? Então as pessoas vão tendo mais clareza. Se você não tem um método, quando uma empresa chega para você e fala, eu gostaria de fazer um diagnóstico organizacional na empresa, você não tem o método, o que você vai fazer? Você vai falar não, e aí você perde uma oportunidade. Né? Se você tem o método, você pode até nunca ter feito um diagnóstico, mas o método vai te ajudar, porque daí você fala, opa, peraí, tem um método, deixa eu ir lá, deixa eu ver como que é, deixa eu estudar, né, qual vai ser o primeiro passo, então, primeiro de tudo, primeiro de tudo eu tenho que fazer uma reunião com a empresa e entender se realmente a demanda é para diagnóstico ou não é para diagnóstico, eu preciso ter clareza qual que é a dor que a empresa tem, quais são os sintomas. Veja, eu estou falando aqui para você etapas de um método, as etapas iniciais de um método para diagnóstico organizacional. E claro que depois segue, né, com as outras etapas. E aí você vai mais segura, né, porque não é algo assim, meu Deus, eu vou lá falar com a empresa, mas o que eu vou falar? Eles estão querendo diagnóstico organizacional, por onde que eu vou falar, por onde que eu começo, o que eu falo, o que eu digo, aí por esse medo de não saber o que dizer, como dizer, né, de passar vergonha, de passar por incompetente, o que faz a profissional? Não vou. Então não vou, melhor não ir e tal, e perde uma oportunidade. Né? Perde a oportunidade de ganhar dinheiro, de ser bem remunerada, porque diagnóstico é, sim, um serviço que não é sempre que as empresas pedem, mas quando pedem, a gente pode ser muito bem remunerada pelo diagnóstico organizacional. Em empresa pequena, eu falo isso na aula, dou exemplo de um serviço que eu fiz no ano passado de diagnóstico, e o que foi novo para mim é que eu fiz todo ele online, né? Porque estava na pandemia, foi a primeira vez que eu fiz um diagnóstico organizacional, todas as etapas online. E foi ótimo, assim, tanto que depois eles me contrataram para fazer a segunda etapa, que era de intervenções em desenvolvimento humano. Se você tem
esse método, você tem condições aí de ganhar numa empresa de pequeno porte em torno de 21 mil, 22 mil. E você vai demandar 3 meses de trabalho, não em tempo integral. 3 meses de trabalho, de duração, né, do trabalho. Pode até ser que você consiga fazer em menos tempo, dependendo aí da disponibilidade da empresa, dos profissionais, e você vai conciliando com outras atividades. Ah, mas se não é sempre que as empresas pedem, por que eu tenho que saber? Porque você tem que estar no teu portfólio, tem que estar lá no teu cardápio de serviços que você oferece. Porque, às vezes, a empresa nem tem clareza que o que ela precisa é um diagnóstico, que a dor que ela está sentindo, os sintomas que estão sendo apresentados, podem ser resolvidos primeiro com o diagnóstico, né? Quando a gente vai no médico, a gente está com uma dor, você vai no médico, às vezes ele tem até uma desconfiança que é isso, que é aquilo, mas o que ele faz para poder confirmar o diagnóstico dele? Pede para você fazer exame, então vamos coletar dados, vamos coletar informações, faz um exame de sangue, faz um raio-x, faz uma